muito boa tarde, bem-vindos ao 23º episódio de Emoções em Podcast e hoje o tema é Ser Mais Feliz, um processo de reconexão e transformação pessoal. Vou ter comigo o José Maria Fonseca e entretanto vou já sem demora. Espero que estejam todos bem, peço-vos também que enviem esta live aos vossos amigos, todos os vossos amigos, todas as pessoas que vocês gostam, vai ser de certeza uma conversa muito interessante com o José Maria que vamos ter aqui hoje. É só aguardarmos aqui mais uns minutinhos para ver se ele consegue entrar nesta live comigo. José Maria, já te vi, não sei se já conseguiste ver o meu convite que eu já enviei. Aqui estes primeiros minutos sempre... Ok, entretanto agora enviou-me ele. Transmitir, vamos ver se é desta. E entretanto, relembro que Emoções em Podcast surgiu para ajudar a aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar para toda a gente. E trabalhamos aqui todos os temas e muitos, mas mesmo muita diversidade de temas para contribuir para aumentar a saúde mental e o nosso bem-estar. E daí... Hoje vou ter aqui o José Maria, como eu já disse, vou voltar a enviar o convite à segunda, deixa ver se é de vez, para nos falar sobre este tema do ser mais feliz e todo este processo de transformação, de reconexão. Ah, está! Então, muito boa tarde, boa noite. Tudo bem? Está tudo. Muito obrigada por teres aceito o meu convite para estares aqui comigo hoje. Eu é que agradeço por estar aqui contigo, é um prazer enorme. Muito bom, muito bom. Então, vou começar por apresentar o José Maria, que é assim que ele gosta. O José Maria é o meu convidado de hoje. Então, ele é coach e terapeuta holístico. A sua jornada neste desenvolvimento pessoal começou bem cedo, na sua infância, quando perdeu os seus pais, quando ele tinha 5 e 11 anos, o seu pai e a sua mãe, e se deparou com a pergunta: como posso ser feliz e o que é a felicidade para mim? Começou bem novo a encarar estes temas. Né? A pergunta para estas respostas e esta caminhada levou-o, de certeza, como é lógico, a crescer rapidamente e a descobrir estratégias para estar bem consigo e com a vida. Daí ser tão importante ouvirmos esta história de superação. Em 2011, fez a sua primeira formação no desenvolvimento pessoal, em life coaching, e a partir desse dia não parou de fazer formação e de estudar sobre felicidade, desenvolvimento pessoal e bem-estar. Aliás, é neste contexto da felicidade que nós nos conhecemos, não é? Outras formações em coaching holístico, ciência da felicidade, flow coaching, coaching desportivo, terapeuta holístico, terapeuta de barras de acesso. E então há mais de 10 anos que ajuda pessoas a superarem dificuldades nas suas vidas e encontrarem a paz interior e novos níveis de felicidade e bem-estar. O seu propósito é ajudar as pessoas a alcançarem uma vida plena, feliz e com sentido. E dado que temos os dois um bocadinho o mesmo propósito e nunca, estas pessoas que trabalham com este propósito nunca se veem como concorrentes. E nós tivemos a oportunidade de falar sobre isto, porque cada terapeuta trabalha de sua forma e vemos-nos todos como colaboradores uns dos outros, e de ser tão importante ouvirmos a perspectiva de cada um, porque de certeza que o José Maria vai chegar a um determinado número de pessoas com os seus métodos, eu chegarei a outros terapeutas chegarão a outros, e nada, aqui não há concorrência porque cada um tem a sua forma de ser, não é? Cada um vai trabalhar muito à sua maneira e dentro da sua essência, não é? Como pergunta inicial, e dado que quando eu vi a tua biografia e andei a explorar mais sobre ti, encontrei que realmente perdeste os teus pais quando eras realmente muito criança, não é? E acabaste por crescer bem rápido. A primeira pergunta é um bocadinho esta, não é? Como é que lidaste com esta situação de perderes os teus pais tão novinho, ainda criança? E para nos falares um bocadinho sobre esse processo, porque foi isto que depois incentivou a todo este teu crescimento pessoal, que agora consegues ajudar tanta gente, porque só pessoas que passam por muitos momentos de dificuldade é que depois também conseguem ter a bagagem, porque já passaram por isso, para ajudar outros, não é? Então, fala-nos um bocadinho desse processo, José.
Então, basicamente, eu perdi o meu pai com 5 anos e foi uma coisa que eu não, ou pelo menos não me lembro, não tenho consciência disso, ou seja, de serem momentos difíceis e tudo mais. Eu costumo dizer que acho que a minha mãe também se virou do avesso, para conseguir compensar de alguma forma, tipo, a perda do A meu pai. falta, Sim, pronto. certo. E eu era muito novo, de vez em quando eu partilho que quando a minha mãe chegou a casa e me contou da notícia que o meu pai tinha morrido, eu comecei-me a rir e disse: Ah, estás a brincar, ele deve estar aí escondido atrás de ti. Portanto, eu não tinha mesmo a noção do A que era. noção. Sim. Eu só tive a noção, Ana, quando o meu filho mais velho fez 5 anos. Só aí é que me caiu a ficha, tipo, tu tinhas esta idade. Para Como é? perder o teu pai, sim. Sim, tipo, só aí é que eu percebi que eu era mesmo pequeno. Porque de resto, Yeah. pronto, não é uma coisa que eu tenha percebido. Claro, comecei com faltas de ar, parecia que não conseguia inspirar o ar todo, e isso até há pouco tempo Certo. às vezes acontece se eu estiver num estado muito ansioso. Mais nervoso e ansioso. Yes. Pronto, mas a coisa foi-se desenrolando. O difícil foi quando aos 11 anos perdi a minha mãe, que ainda por cima também foi assim de um momento para o outro. Ou seja, foi um AVC, uma embolia cerebral, que Opa. arrebentou. Tivemos um jantar, tipo, que foi uma coisa maravilhosa, super divertido, não sei o quê. À meia da noite fui acordado com essa notícia, pronto. E aí é que o mundo desabou. E a tua pergunta era como é que eu lidei com isto? Sim, como é que tu lidaste Mal. com isto? Porque aos 5, se calhar, sem muita consciência, mas aos 11 já tinhas, não é? E daí, se calhar, o teu maior choque foi mesmo já aos 11 anos, não é? Com a perda da tua mãe. Sim, aí foi o choque absoluto, até porque eu senti que estava sozinho, completamente Sim. sozinho, né? Agora com quem é que eu fico? Como é que vai ser isto tudo? A minha irmã, com quem eu vivia com a minha irmã e com a minha mãe, e ela foi viver para Macau, porque nós não somos do mesmo pai, e o pai dela vivia em Macau na altura, então Ui. foi assim, um momento super desafiante. E como é que eu lidei? Inicialmente mal, não é? Eu costumo dizer que foi nesse momento que eu fiz, que eu me chateei com Deus, pela primeira vez e a única vez, que deixei de acreditar, né? Para mim não fazia Sim, sentido. E então foi uma fase muito difícil. Também soube há pouco tempo que há coisas que a gente apaga da memória nestes momentos traumáticos. sim, sim. Sim. E há relativamente pouco tempo a falar com a minha irmã, ela contou-me que eu durante um mês, cada vez que a noite caía, eu chorava durante 1 hora. Portanto, foram momentos realmente difíceis. Depois fui viver com um dos meus irmãos mais velhos da parte do meu pai e com a minha cunhada Adadinha, que foi a minha segunda mãe, e a partir daí as coisas começaram a reconstruir-se. A partir daí, depois de algum Uhum. tempo, eu passei fases de medos, tipo, não consegui dormir à noite, olhar para a porta, a ver, imaginar a minha mãe entrar por aquela porta. Portanto, foram assim fases, por isso é que eu digo que a partir daquele momento eu tive que começar a fazer o trabalho mental. Eu aprendi a Sim, lidar com o medo ali. Né? Eu pois. ainda hoje tenho medo do escuro. Só que já a forma como eu trabalho essa situação, hoje em dia, eu já venho a fazer o trabalho. Eu às vezes falo isto. Certo. Né? Às vezes estou a trabalhar com uma pessoa individualmente e as pessoas querem o resultado instantâneo. Né? E eu às vezes digo, isto é um treino. Há É treinos um que treino, estou a fazer desde os é um 11 anos. processo. Yeah. E não parei ainda. Não há receita milagrosa de numa sessão estás curado. Isso não existe. Eu acho que não, ainda não descobri, né? Fala-se Também nisso não. cada vez mais, mas ainda não descobri. Mas pronto, ou seja, há esse momento difícil, foi claramente difícil, tive a psicóloga, depois, claro que deve ter sido uma ajuda, eu lembro-me muito pouco. O que é que eu me lembro? E que partilho sempre, Hum, de chegar um dia e ao fim do dia eu sentia-me bem, estava feliz. E nesse dia foi aí que eu criei a minha fórmula da felicidade. Foi nesse dia eu pensei assim: o que é que aconteceu hoje? O que é que eu fiz hoje para estar bem? Porque é que eu me estou a sentir bem? Tipo, não era suposto, não é? não era Então suposto. Sim, pensei: ok, então se eu me estou a sentir bem porque fiz isto, brinquei aqui, fiz aquilo, já não sei o que era, mas lembro-me de começar a pensar em tudo e depois pensei: então sim, a vida funciona como uma balança. Se todos os dias, ao fim do dia, eu puser as minhas emoções na balança, se pender para o lado positivo, eu no fim da vida vou sim. ser feliz, porque o lado positivo vai ganhar um Vai lado. ganhar. Yeah. Então foi aí eu pensei, ok, então é assim que funciona. Eu vou trabalhar e isto depende de mim, ter mais Boa. emoções positivas do que negativas. Foi uma altura também Certo. que comecei a pensar, olha, se a minha mãe estiver lá em cima, ela não me vai querer ver triste a vida toda, ela vai-me querer ver Ela feliz. vai preferir que eu esteja feliz, não é? Yes, yes. E então comecei a combinar isto tudo
E foi desta forma que eu me lembro de começar a dar a volta. E acima de tudo, como eu partilho sempre, o primeiro passo é assumirmos a responsabilidade. Exatamente. E ele também fala bastante disso em relação ao foco que nós Faz temos que sentido? ter, não é? E O quê? o foco que nós temos que ter quando às vezes no nosso dia, 90% do dia corre bem, 10% corre mal, e a pessoa às vezes olha para aquilo que correu mal, que são os 10%, ou os 5%, em vez de olhar para aquilo que correu bem. Tudo é uma questão de perspectiva, porque somos nós que construímos a realidade que nós temos à nossa volta, mediante ao que é que vamos dar atenção. Sem dúvida, e tu percebeste isso. E entretanto, não sentiste nunca culpa. Ai, tal, estou-me a sentir feliz. Nunca chegaste a sentir, estou-me a sentir bem, estou-me a sentir pleno. Nunca sentiste culpa por te estares a sentir bem ou chegaste a sentir? Eu não me lembro dessa fase. Não, eu lembro-me de sentir culpa. Vou-te dar um exemplo, uma coisa que nunca mais me passou, mas depois também ultrapassei. Na altura de pensar que tinha, ou que minha mãe tinha tipo, algum dinheiro meu. Pensar, então e agora? E depois pensar, e minha Nossa Senhora, como é que eu posso dar a pensar uma coisa destas? E sentir culpa destas coisas, estás a ver? Sim, sim. Mas não me lembro de sentir culpa de me começar a sentir bem. Ok. E eu acho que nunca senti essa culpa por causa essa história da minha mãe estar ali a olhar por mim e ela quer me ver feliz. Ficou muito clara para mim. Eu imaginava mesmo a olhar para mim, sabes? E então Sim. isso fazia com que, para mim, fazia tanto sentido eu sentir-me bem e eu estar bem, que eu acho que nunca senti a culpa por causa disso. Ou que Tão eu me bom. lembro, uma fase inicial, sim, por isso é que levou o seu tempo a dar a volta, né? Exatamente, exatamente. E agora vamos para a parte da felicidade. Então, o que é para ti a felicidade? Então, para mim, a felicidade, no formato mais básico, é só isto. É eu todos os dias pegar numa balança e perceber que emoções é que eu tive boas e más, ou quantas boas e quantas más, e perceber se a balança está no sentido positivo. Se não estiver, o que é que eu posso fazer amanhã para ter mais boas do que más? E assim sucessivamente. E se eu começar a fazer este trabalho, como tu estavas a dizer muito bem, o foco vai saltar do corre mal para o que eu posso fazer para correr bem, não é? E a Sim. partir daí começa a mudar. E é curioso que eu depois, quando comecei a estudar a ciência da felicidade, Uhum. deparei-me com o rácio da positividade. Sabes? Não, diz lá. O rácio da positividade é uma fórmula, é como se fosse a fórmula da felicidade, quase, que diz que a partir de 3 emoções positivas para uma negativa, nós começamos a Uhum. entrar numa espiral ascendente para o bem-estar e para a felicidade. Ok. Abaixo das 3 para um, começamos a entrar na descendente e abaixo de 1 para um, em princípio, estamos em depressão. Ok. Olha que Então, giro. Boa. hoje, eu quando olhei para isto, eu assim, uau, quer dizer, isto é aquilo que tu dizias, eu não... Olha, eu para já tenho aqui já um contraponto a fazer. Eu nunca lhe chamo emoções positivas e emoções negativas. Ok, Eu chamo sempre que elas são todas naturais. Porque mesmo aquelas que supostamente são negativas, elas são mensageiras. Eu considero sempre as emoções são mensageiras. Elas trazem uma mensagem ao meu corpo sobre o que é que eu me estou a sentir. E se eu uhum, me estou a sentir bem ou se eu me estou a sentir mal. Mas mesmo aquelas que me trazem mensagens que me estou a sentir mal, elas não são negativas, elas são naturais. Eu, com a mensagem que recebo delas, é que eu, ok, o que é que eu posso fazer com isto? Não yes, é? Mas, isso, obviamente, que aquelas que tu dizes, emoções positivas, há sempre aquelas que nos fazem sentir maior bem-estar e aquelas que me fazem sentir um mal-estar, não é? Obviamente. Então eu chamo emoções de polaridade positiva, emoções de polaridade negativa, mas elas não são positivas nem negativas, porque elas todas servem para nos ajudar aqui a encontrar a homeostasia pessoal, social, para nós nos equilibrarmos e andarmos bem, não é? É um yes. bocadinho por aí, mas adorei essa aí dos rácios, acho que faz todo o sentido. É 3 muito de isso. polaridade positiva quer dizer que já estamos no sentido ascendente, estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho, é isso mesmo. E é percebermos que depende de nós, muitas vezes, não é? Nós conseguirmos este rácio positivo. E às vezes as pessoas não têm esta noção, porque acham que é consoante o que lhes está a acontecer. E relativamente a isto que tu estavas a dizer, das emoções serem positivas ou negativas, serem boas ou más, eu só percebi Uhum. muitos anos mais tarde. Porque naquele momento, para mim, era tudo o que me faz sentir mal é dor e levava-me muitas vezes àquela dor que eu tinha sentido naquele momento. Portanto, para mim era Sim. claro que havia emoções boas e más, e ponto final. E durante muitos anos eu fugi das más. E, Ui, inclusivamente,
criei Elas vão todas bater aí outra vez. A elas, gente, quando foge delas, sim, claramente. E eu acho que elas voltam. quase toda a gente o faz, não é? Mas mais Sim, tarde, bem mais tarde, há relativamente pouco tempo, então eu tive que fazer esse trabalho. Porque foi mais com o divórcio, eu divorciei-me há relativamente pouco tempo, e então fui-me abaixo outra vez, e aí eu comecei a fazer um trabalho muito mais profundo a nível emocional, e hoje eu consigo perceber aquilo que tu dizes, que as emoções chegam com uma mensagem. Mas eu não conseguia ouvir essa mensagem. Daí eu ter criado aquela meditação que eu te falei, das 6 fases sim. da libertação Das emocional. 6 fases, eu estive a vê-las. Não sei se temos tempo ainda para falar um bocadinho, mas eu estive Mas a ver. basicamente eu criei isso para mim, hoje em dia uso com os meus clientes, com quase todos, porque toda a gente tem Certo, emoções e quase ninguém sabe lidar com as suas emoções. Mas certo. foi exatamente isso, para me ajudar a caminhar cá dentro, para eu conseguir não só tipo, tirar alguma força a essas emoções, mas também aceitá-las e tentar perceber a mensagem que elas trazem para mim. E o giro, sabes o que é? É que a vida muda completamente, é muito engraçado. Porque muda a tua perspectiva de vida. Quando tu aceitas as emoções más em ti, a dor perde significado na vida. Eu não sei se isto faz Sim. sentido, mas foi como aconteceu. Faz, porque é Faz. quando tu aceitas, não é? Exato. É quando tu entras em aceitação e há sempre alguma coisa a aprender, alguma coisa a refletir, a consciência que tu ganhas, o que é que podes fazer de forma diferente, isto está-me a acontecer porquê, o que é que eu tenho a aprender, porque é que isto me perturba, porque é que esta pessoa me afeta, o que é que eu tenho a aprender com esta situação. E tudo, lá está, e tu também falas muita consciência, eu estive a ver alguns vídeos teus também, bastantes, aliás, e tu também falas bastante da consciência, não é? Mesmo. Sim, eu acho que esse é o pilar principal de tudo, não é? O que a gente quiser chamar, eu já ouvi também podcasts teus e eu sei que tu falas isso como a base da gestão emocional, não é? Pronto. Sim, E eu sim, falo isso sim, não sim. só da gestão emocional, mas tudo. Se queres ser feliz é assim, se queres Tudo, tudo, evoluir, tudo, tudo. o que quer que tu Eu queiras. falo, eu tenho o triângulo, que aliás lancei o livro e lancei esse meu triângulo, que é o triângulo das competências para aumentar a saúde mental e o bem-estar. A primeira de todas, a mais importante de todas para mim é a consciência. Exato. Consciência de emoções, de pensamentos, de comportamentos. É só quando a gente tem esta nossa consciência, expandimos a nossa consciência, é que conseguimos depois evoluir. Sem esta parte feita, não há regulação de emoções, não há gestão de emoções, não há processo do passo à frente, qual é que é o plano de ação que eu vou fazer, e daí eu falo primeiro da consciência, depois da gestão de emoções, regulação emocional e depois a liderança pessoal. Mas a consciência para mim é aquela onde eu passo mais, mesmo nos meus cursos e tudo, é onde eu passo mais tempo a trabalhar com os meus alunos, é a parte da consciência. Essa bem Espetacular. trabalhadinha, a gente já sabe para onde é que vai, não é? Essa é que é essa. E o que é consciência para ti? Consegues dizer em poucas palavras? Em poucas palavras é um bocadinho difícil, não é? Em poucas palavras é um bocadinho difícil. Tu também, vai lá, vai. Muitas vezes fazem-me esta pergunta. Assim, mas para, imagina, tipo, eu estou a falar da consciência e realmente quando me fazem esta pergunta é uma coisa que por um lado é difícil dizer em poucas palavras o que É. é consciência. E então queria saber se tu tinhas aí uma fórmula mágica para eu poder começar a partilhar com Não tenho outras fórmulas pessoas. mágicas nenhumas, mas acho que passa muito por eu sentir-me, não é? Eu sentir-me acima de tudo. Uhum, Saber uhum. o que é que eu sinto, Ok, não é? Saber o que é que eu penso, refletir sobre os meus comportamentos, yes. não é? Passa um bocadinho por aí, mas de uma forma muito. E quanto mais consciência nós tivermos, não é? E por isso é que muitas vezes eu antigamente falava, agora estou mais numa discuta, em muitas conversas que tenho com muitas pessoas, estou mesmo mais numa discuta e falo, vou ouvir a primeira pessoa, vou integrar o que a pessoa me está a dizer, vou falar na altura, mas muita consciência, principalmente naquelas relações que às vezes até poderão ser mais conflituosas, muita calma, né? Dizer a palavra certa, não dizer só por dizer, Certo. saber fazer a paragem no momento certo, e isto é preciso ter um grau de expansão de consciência grande para conseguirmos fazer isto, né? E para as coisas depois não nos conseguir, para as coisas depois não nos afetarem, para conseguirmos fazer blindagem cerebral, não é? Pode alguém estar completamente alterado a falar comigo, tendo eu a consciência que aquela pessoa não tem maturidade emocional, eu não vou discutir com ela, não é?
Pode, Certo, certo. até, o meu instintivo até me pode dizer uma coisa, mas a minha consciência e o meu racional me diz, não, não, não vale a pena, ou não é o momento certo Sim, para responderes a esta pessoa agora. yeah, E yeah. isto só dá se tu tiveres esta consciência. Nem sempre é fácil, porque nós não somos perfeitos, não é? E altos e baixos já na vida de Claro, toda a gente, sim, não pois. é? Mas na tua, porque para mim a consciência está sempre cá dentro, ou seja, é o olhar sempre Sim, para dentro. e muito sentir. E é engraçado que é tão. Bem, primeiro é difícil porque às vezes eu não tenho a consciência da própria avaliação que eu devo fazer, verdade? Não estou a dizer nenhuma Sim, asneira. Não? Ou seja, eu ainda não. tenho, a minha consciência ainda não está expandida. Por exemplo, para mim, nas emoções, durante muitos anos, até há pouco tempo atrás, não estava expandido para eu perceber que as emoções ditas más me traziam Uhum. mensagens importantes para eu poder evoluir enquanto ser e enquanto alma. Sim, 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 são guias. São guias, mas eu não, mesmo que eu tentasse, como eu não tinha sei lá, esse campo Mindset. aberto, Sim, sim, mindset, sim, sim. ou essa capacidade de poder avaliar isso passaria-me ao lado. Então, por mais consciente que eu fosse, eu se calhar não conseguiria ir lá buscar isso. E é por isso que é importante, a meu ver, nós estamos constantemente a evoluir e a fazer Sim, uma sempre a análise, estudar. sempre a estudar o E é nosso assim, o interior. livro que tu lês, passado 2 anos, já o vais ver de outra forma, já o vais sentir de outra forma, porque já estás num outro nível. E quanto mais estudas, mais downloads fazes, não é? Exato. Mais caídas de fichas de fazes. Vais a um congresso, vais a um curso, fazes uma leitura, quanto mais aprendes, agora é que eu percebi. Mais uma Yep. expansão de consciência. Yep. Eu acho que a aprendizagem, para mim, isto é contínua. A educação emocional, esta área de aumentarmos as nossas competências emocionais é para a vida toda. Eu vou estar toda a vida a estudar. Porque Grande. é isto, A não estudar é? e Eu vou evoluir. estar toda a vida a A estudar. estudar e evoluir, não é? Que É, sem não dúvida, temos estudar, evoluir, colocar em prática, partilhar, não é? isso. Colocar em prática para mim. Aliás, eu não faço nunca nada com ninguém que eu não tenha experimentado também em mim primeiro, não é? É Olha, daquelas coisas. Se funcionou comigo, pode funcionar com os outros. E o que funciona às vezes com uns, não funciona com outros. Mas o que é certo é, eu aprendo e tenho uma vontade enorme de partilhar. E tu também deves ser assim, não é? sim, sim, e eu sei que tu tens. E é ótimo, eu dou energia a partilhar. Olha, o Carlos estava aqui a dizer, numa palavra, a consciência é a nossa atenção. É, mas isso não significa que nós sejamos conscientes só por estarmos atentos, na minha opinião. E sabes que quando eu estava a estudar a minha palestra que fui dar lá ao simpósio da alegria, descobri que fez um estudo para perceber isto do nível da autoconsciência. Não sei se já viste isso alguma vez, mas Eu, basicamente, eu vi um bocadinho eu vi um bocadinho de uma live em que tu falavas sobre isso. Em que pronto, falavas de quatro, sim. não, os 4 níveis da consciência, mas não é isso que eu estou a dizer. Fizeram um Estou estudo a para dizer. perceber o nível de autoconsciência das pessoas, ou seja, se as pessoas eram autoconscientes ou não. E quando Ok. fizeram, 95% das pessoas responderam que eram autoconscientes. Mas no final do estudo, eles chegaram à conclusão que só 10 a 15 é que verdadeiramente eram. Pois, E é isto que é as pessoas às vezes têm a noção de uma coisa, mas não, não é o correto. Né? exatamente. Tem uma visão distorcida um bocadinho o seu autoconceito, às vezes até pensam que sabem, mas depois quando começam a realmente entender mais sobre uma determinada matéria, afinal não sabia. Não é? É aquela parte de eu nem sequer sei que não sei. E às vezes a pessoa pensa que sabe, mas nem sequer sabe. Tal e É, qual. o- é, é mesmo distorcido dentro da própria mente da pessoa. Pensa que sabe, mas afinal não sabe. E depois É começa a lógico. aprender, afinal não sabia. Ou pensava que era uma coisa, mas afinal é outra. E eu também não quero dizer que não sou assim tão consciente, não é? Eu quero dizer, não, estou super consciente das minhas atitudes e de todos os meus comportamentos, não é? Mas na verdade Sim, eu próprio tenho mecanismos que nem eu tenho noção para não ter a consciência disso, porque o trabalho é mais difícil do que eu desligar aqui o processo todo e deixar-me andar no dia a dia, claro, assim que eu claro, vejo. claro, E então claro. é super interessante. Isto é muito Muito fixe. bom. Tu também há um vídeo que falas muito sobre qual é que é o segredo. Existe algum segredo para ser mais feliz? Porque muito se fala nos segredinhos, não é? O segredo disto, o segredo Eu, daquilo. eu Qual é que é cada o teu segredo? Diz lá qual é que é o segredo para ser mais feliz aqui às pessoas todas que nos estão a ouvir. Bem, o segredo para ser mais feliz vai de cada pessoa para cada pessoa, não é? Mas para mim, Isso. nós temos estado a falar é não só perceber esta questão das emoções, tentar Uhum. estar em emoções com, tu não chamas vibração mais alta, chamas Vibrações positivas, vibrações vibração. negativas.
estar mais tempo, ou ter mais, ou provocar mais emoções de vibrações positivas do que as vibrações negativas, ponto número 1. Segundo, ter a consciência disso, né? Ou seja, eu todos os dias fazer a análise disso e, a meu ver, o segredo aí é eu perceber o que é que está no meu controle, o que é que eu posso fazer amanhã para mudar isso, ok? E sair do papel de vítima, que é um papel fundamental que nós temos que sair se queremos ser mais felizes. E em terceiro lugar, olhar para dentro e perceber onde é que eu estou a crescer, como é que eu posso crescer. Porque eu não acredito, eu acho que não pode haver felicidade sem crescimento. A partir do momento em que estagnamos e não queremos evoluir a alma, o nosso ser, o nosso lado profundo, que muitas vezes eu ouço muitas pessoas, também deves ouvir, a dizer, não são pessoas que trabalham comigo, mas pessoas que dizem assim, eu não quero fazer nada porque eu tenho medo de olhar para dentro. Já ouviste isto? Nunca. Já. Pronto. Isto é Não. uma coisa. Isto para mim é sinónimo de a pessoa não pode ser feliz. Porque a pessoa não vai evoluir, não vai ao encontro dela própria. Não é? Não vais mais longe, Zé. Então existem algumas pessoas que dizem que nem conseguem estar em silêncio. Impossível estar em silêncio. Sim. Quando uma pessoa me diz que é impossível estar em silêncio, a pessoa até tem medo de se ouvir a pensar. É verdade. Não é? Yeah. O facto de estar em silêncio, e não são uma nem duas pessoas, eu já dou formação e dou aulas há muito tempo na área de gestão de emoções, desde 2010, não é? E não é uma nem duas, não é? Não conseguem estar. A cena da meditação até dou de barato, não é? Mas nem sequer conseguirem estar em silêncio, têm que estar sempre a ouvir música, têm que estar sempre com barulho. As pessoas não querem ouvir o silêncio porque depois começam a ouvir aquela vozinha que está dentro de. Não é? Yeah. Os pensamentos, tipo, que a pessoa não está bem, então prefere nem sequer pensar. É melhor nem pensar para não, nem sequer ganhar consciência que as coisas não estão assim tão bem, não é? Sem dúvida. Pronto, não é o melhor processo cá para mim, mas as pessoas preferem continuar a fugir porque, e depois lá está, não é? Às vezes querem vidas melhores, mas não querem passar por aquele processo de dor, claro. Não é? Porque às vezes as pessoas estão mal. Sim. Sabem que têm, tu de certeza que acompanhas muita gente assim também como eu. Eu já estive aí muitas vezes. Exato, e sabem exatamente que têm que tomar aquela decisão, mas sabem que vai haver dor. Quando há um divórcio, eu também me divorciei. Quando há um divórcio, de certeza que as coisas correram a um ponto em que realmente a pessoa decidiu divorciar-se. Agora, vai haver dor, mesmo se a pessoa, e até de comum acordo, o divórcio e tudo, vai haver dor, ainda mais se é uma relação de muito tempo, mas já passei por isso. Como isso, outras coisas. Sim. Agora, só tem que saber que depois da dor e a médio e longo prazo vai valer a pena, mas às vezes muitas das pessoas não têm coragem de passar por esse período que é de dor. Mas só passando por esse período que é de dor é que a pessoa consegue dar a volta. Mas a maior parte das pessoas não tem essa coragem, lá está. Depois também, como não conseguem pedir ajuda nem nada, continuam-se a queixar, naquelas posições de vitimização que tu também falaste há bocadinho, e que depois não tomam atitudes e continuam na mesma vida, pronto, que não é assim se calhar tão feliz, não é? Mas... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso acontece, eu aqui há uns tempos vi também uma pessoa que acho que tinha feito um estudo sobre essa questão que tu estavas a falar, que é como é que nós nos vemos lá à frente. E era de pessoas no divórcio. Ou seja, dividiram 50% das pessoas e havia metade que conseguiam ver-se numa vida ainda mais feliz do que tinham antes e outras que não conseguiam. E isso confirmou-se passado uns tempos. Ou seja, quem queria visualizar no futuro uma vida melhor, conseguiu realmente, não é que tenha realmente criado aquilo que viu, pronto, não é isso que eu estou a falar. Estou a dizer é que a vida melhorou substancialmente. Mas pelo menos tinha a esperança que a vida podia mudar para melhor. E ter essa esperança é meio caminho andado. Essa esperança é importante para a felicidade. É a conclusão final também, não é? Pois é. É nós acreditarmos que a vida pode ser melhor do que aquilo que se está a ter, não é? É preciso às vezes dar aquele passo de coragem, mesmo com medo, mas dar na mesma ao passo de coragem. Sim, olha, eu fiz. E é acreditarmos, mas não é só acreditarmos, porque quando eu li isto eu fui estudar e eu percebi que a esperança é estudada. Há milhares de estudos sobre esperança e a esperança não é o típico, eu tenho esperança, vai correr tudo bem. Não é só isso. É acreditar, é ter um plano e é fazer para que as coisas aconteçam. A esperança inclui os três. Exato. Pronto, porque às vezes nós, falar de esperança... eu costumo dizer, mesmo quando a gente faz um plano, não é? Temos um sonho, não é? Olha aquela meditação que eu fiz com vocês no simpósio, não é? Temos um sonho, queremos projetar qualquer coisa, não chega a visualizar,
temos que sentir. E Isso. depois é o plano de ação para concretizar. Yeah. Mas não chega só a parte mental, tem que haver a parte emocional, tem uma vibração monstra, Exato. não é? E Certo. depois é o plano de ação. Porque sem movimento não há resultados. Se tu Não não há. entras para a ação, se não há movimento, podem estar todos os planos na tua cabeça, não é? Mas Sim. se não entras para a ação, se não entras para o movimento, nada acontece. E tu Nada. depois vais vender se estás a ter sucesso ou não pelos resultados que vais ter na tua vida, por aquilo que queres que aconteça, não é? Concordo plenamente. Espetacular. E agora, hábitos diários que tu tens, porque dado que isto aqui, Emoções em Podcast, é mesmo para ajudar as pessoas a aumentarem a saúde mental e o bem-estar, queria que partilhasses connosco hábitos diários que tu tens para teres realmente essa vida plena, que eu sei que fazes por isso, e Sim. para aumentares os níveis de saúde mental e de bem-estar. Conta lá. Faço por isso, não quer dizer que a tenha. Mas já Claro, está a mas faz tentar tal e qual como eu, altos e baixos fazem parte. As pessoas que não pensem que a pessoa, por trabalhar mais na área das emoções, que não tem altos e baixos, isto faz tudo parte. Sim, mas eu lá no fundo acredito que sim. E eu acreditar que tenho uma vida plena ou que a posso viver já me ajuda muito. Sim. Hábitos diários que eu tenho. Número 1, treinar. Todos os dias. Eu trabalhei nessa área porque a minha formação base é exercício de saúde. Eu fui atleta há muitos anos. Também atleta de alta competição. Mas nunca gostei de treinar. Então, quando parei com esta área e me comecei a dedicar exclusivamente a esta, eu decidi que ia treinar só com um propósito, que é o mental. Nada de corpo, nada de estar bem fisicamente, zero. Ok? Só mental. O que é que eu decidi? Vou treinar todos os dias, no mínimo 4 minutos por dia. Foi a minha decisão. Porque eu acho que a teoria dos 45 a 1 hora, a 30 minutos, 5 vezes por semana, não sei o quê, não ajuda ao hábito. Prejudica. E eu trabalhei muito tempo com as pessoas nesse sentido. Então a minha sugestão é treina 4, treina 7 minutos, treina 10. A cena, olha, para as pessoas que trabalham comigo hoje em dia, quando é para começar a implementar este hábito, sabes qual é o meu desafio? É só vestir o fato. Tu só vestes a roupa desportiva. E depois, se quiseres, desces e continuas o teu dia. Mas tens que vestir. Só vestir. E depois faz o que achares melhor. Estás a ver? Porque é o hábito. É aquele truque do hábito, é para ser implementado, tem que ser assim, muito pequenino e muito fácil de fazer. Porque só assim é que ele vai começar a ser implementado. Eu também digo várias vezes, se a pessoa põe um objetivo muito grande, tipo treinar meia hora todos os dias, basta que fazes uma vez ou duas vezes, tens logo a sensação de não estou a conseguir. Agora, se for assim, mesmo fácil de cumprir, tipo, vestir o fato de treino todos os dias, ai, se calhar é fácil. Tipo, 2 minutos todos os dias. Assim é fácil. Que sejam 2 minutos. E sabes o que é? É isso? Se formos fazer as contas, as pessoas treinam o quê? 45 minutos, 2 vezes por semana, acabaste de ter a média. Para quem treina. Não é? Mas se calhar, eu nunca fui fazer essas contas, mas se for fazer 2 ou 4 minutos por dia, vezes 365, ao final do ano eu vou treinar tanto tempo como, se calhar, a pessoa que treina. Pronto. E depois tu dizes, mas... É a tal consistência, não é? É tal consistência. E a cena é, quando eu comecei a fazer isto, eu nunca mais me vou esquecer deste dia. Um dia fui andar de bicicleta, estática, e pensei assim, não estou com paciência nenhuma. Vou fazer 10 minutos e vou-me embora, estou sem capacidade hoje. Estive lá 1 hora. Porque é o hábito. E depois aquilo eu comecei a entrar na cena e gostei e já estava envolvido e acabei por ficar 1 hora. Porque é isto que acontece. Eu vou para 2, ou eu habituo-me a fazer 2, depois vem 4, depois vem 6, depois vem... Portanto, mas começando a pessoa a habituar o corpo a 4 minutos por semana, se calhar no mês seguinte já está a fazer 8, não é? Sim. E vamos aumentando progressivamente. Com aquela sensação de bem-estar, cumpri o meu objetivo, libertação de dopamina para cima, e sou muito bom, movimento, ação, energia, vamos continuar o nosso dia. Não é? E começas a sentir isso. Essa é que é essa. Começas a sentir mesmo os 4 minutos. E tem outra questão, que é, há dias que eu não treino. Hoje não treinei. Eu não estou estressado. Amanhã, se eu não conseguir treinar, eu vou treinar 4 minutos. Estás a ver? Eu não tenho aquele peso de amanhã tenho que fazer um grande treino. Eu não quero saber. Certo. Amanhã volta à minha rotina. São 4 minutos. Certo. Hoje, por acaso, não consegui. Mas amanhã, 4 minutos, não der mais, não deu mais e está tudo bem. Sim. E é isso que eu faço. Treino. Primeiro. Pronto. O segundo hábito que eu tento ter com muita frequência e cada vez mais, mas não, este aqui não é diário, mas eu gosto muito de ir tomar banhos de água fria. Okay. Cada vez mais. Quer seja no chuveiro, quer seja na piscina, quer seja no mar. Ainda não meti na loucura do gelo, das banheiras de gelo, mas, por exemplo, no domingo tive meia hora a nadar no mar.
Pá, e Ok. eu vou dizer, Olha, sabe, porque agora está um bocadinho frio, hã? epá, está frio? Depende, isso é mental. Isso é como as emoções boas e Pois más. é isso. É a forma como eu encaro. Está frio, sim, mas o facto de tu conseguires entrar no frio e teres que te focar em ti e na tua respiração é um trabalho Sim, também importante de sim, sim. conectar, Sim. porque Tenho isso ouvido muitos benefícios, tenho ouvido bastantes benefícios, até do gelo e tudo. Eu banho de água fria na altura em que andei a tirar um curso de alta performance, fiz várias vezes banhos de água fria logo de manhã e realmente a pessoa sente todo o corpo está muito mais ativado. é, Pum! É uma é, explosão, sem dúvida, boa né? energia, sim, sim. É, Portanto, é esse eu mesmo, tenho sim. feito, não é todos os dias. Meditação, adoro. E olha que eu era daquelas pessoas que dizia meditação não é para mim. A primeira vez que eu ouvi falar em meditação, disse logo, esquece. Que é ir naquela posição, não pensar em nada. Eu não sei como é que as pessoas dizem que não pensam em nada, porque isso para mim está fora de questão. Só depois é que Certo. eu comecei a perceber, e depois comecei a fazer com um programa que encontrei que era o One Moment Meditation. One Uhum. Minute. Comecei a meditar num minuto e comecei logo a Certo. sentir isso. Pronto. E a partir daí voltamos ao mesmo. Um minuto e depois Sim. dois. E Não, mas vai começar pequenino e sim. cumprir do que ter assim grandes objetivos e depois começar logo a falhar e a pessoa desiste. Ah, não fui Yeah. feita para isto. A primeira coisa que as pessoas me dizem quando eu começo a falar de meditação é: Ah, não consigo não pensar. Mas não tens que não Pois pensar. não. Pois Pensas não. e focas na respiração. Volta Uhum. a vir um pensamento, focas na respiração e está tudo bem. E há Tipo, não muitas te formas de julgues. meditação. Há muitas formas. Não é só estar quieto, não é só Claro, claro. E não existe só essa forma de meditar, claro. milhares Não de é? formas. Há só com a respiração, há que é que tu és conduzida, há dançar, há saltar, há tudo. Quer dizer, Sim, não. a dançar, ou apreciar aquelas coisas do mindfulness, ou apreciar a flor. Há muita forma de nós conseguirmos meditar e de acalmar a mente, não é? Sem dúvida. Boa. Houve Portanto, aqui agora uma quebra, mas sim, depois também. houve exercício, água fria, meditação. Tomar banho de água fria e meditação. E eu aqui acrescentaria mais duas. A primeira é a autoanálise das minhas emoções. O que é que eu fiz? E para isto eu adquiri aos 11 anos. E eu continuo a Ok, tentar fazê-lo diariamente. Ok? ok, E o que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz hoje que me faz sentir bem? O que é que eu fiz hoje que não me faz sentir bem? E como é que eu quero ok. trabalhar amanhã? E Ok? E diz-me isto uma ajuda-me coisa, muito no meu registas em algum autoconhecimento. sítio, registas em algum sítio esta autoanálise que tu fazes diariamente ou só tipo, tentas tirar um bocadinho do teu dia para pensares um bocadinho e fazeres o balanço? Como é que tu costumas fazer a tua rotina? Não registro, sei que isso é uma lacuna, não é? Estou a brincar, mas uma das grandes estratégias para a gestão, eu sei, estou a brincar, mas uma das grandes estratégias é escrever. E eu escrevo normalmente quando não estou bem. Aí tenho um caderno Ok, e vou lá e vou deitar tudo cá para fora. Uh, certo, quando estou bem, não registro, não faço isso diariamente, mas faço muitas vezes ao longo do dia. Eu estou a prestar certo. atenção. Hoje, então agora, desde que eu percebi isto, que nós falámos quando começámos a conversa, não é? Que as emoções Sim. mas, entre aspas, me trazem uma mensagem, eu agora não Uhum. a deixo passar. É muito engraçado. Eu tenho esta noção. Eu acordo assim mais ansioso e eu já sei que tenho que ir parar, que tenho que meditar um bocadinho, que tenho que respirar e que tenho que perceber qual é a mensagem que está aqui. O que é que está a acontecer para eu estar assim. E é giro que eu consigo sempre, ou quase sempre, ir buscar uma mensagem. Quando eu não vou, ela perde um bocadinho de força e deixa-me continuar. É, Depois, perde sempre. perde força. E depois há uma coisa gira que eu já identifiquei em mim, que é ela perde força e depois ou vai ou volta. É muito giro. E normalmente ela volta enquanto eu não encontrei qualquer mensagem ali. Se eu encontrar a mensagem, ela normalmente vai e eu começo a trabalhar naquela mensagem. É muito giro. Isto começa a fluir tudo de uma forma completamente diferente. Então, para mim, esta análise das emoções, esse é diário. Uhum. Sim, desde há muitos anos, só que hoje em dia é mais evoluído o processo que eu uso, que é isto que eu estou a dizer, do que Certo. fazia anterior. E o último hábito é rir muito. Eu adoro rir. Rir, rir, estar sempre na palhaçada. Eu gosto que a vida não seja séria. Nada é sério para mim. Nada é sério. Certo. Eu, às vezes, estou em sessões e a sessão não é assim tão séria como a pessoa imaginou inicialmente. A dar palestras, para mim, a coisa Não, tem que o ser humor ajuda muito. O humor ajuda muito a passar melhor a mensagem. é obrigatório. Para mim é Sim, obrigatório isso. E, se possível, de manhã à noite. Acordar a rir, adormecer a rir. E eu adoro essa parte. Pronto. E esse sim é boa. um hábito que para mim é obrigatório. Um dia
sem rir, sem palhaçada, sem parvoíce. No outro dia eu perguntei ao meu filho, só para teres uma ideia, disse: Afonso, qual é o adulto que tu conheces que é mais criança? Ah, és tu, de longe, não há nenhum que seja tão infantil, não há nenhum tão infantil como tu. E eu adorei. Isso para mim é a resposta certa. Porque é mesmo isto, sabes? Eu não gosto, sabes? Sei. Eu também envergonho frequentemente a minha filha. Pois, pronto, eu tenho essa capacidade de fazer isso às pessoas à minha volta. Todas. Muito bom, muito bom. Espetacular. Vou aqui só fazer um resumo. Então, em relação aos hábitos a implementarem, não é? Se querem seguir aqui o exemplo do José, treinar. Este treino não precisa de ser muito comprido, basta ser de 4 minutos. 4 minutos, 7 minutos, uma coisinha bem pequenina. Tomar banho de água fria, tipo, não tem que ser todos os dias, mas às vezes. Meditação, a autoanálise diária das suas emoções, para pensar sobre elas e qual é que é a mensagem que as emoções têm para passar. E rir. Muita palhaçada, muita diversão, também é uma das estratégias passadas pelo José. Muito bom! Tivemos aqui ainda aqui o Paulo, também esteve com a gente no simpósio, nem sequer disse boa noite, estávamos aqui no meio da conversa. Beijinho, Paulo. Muito obrigada, José, foi espetacular, como eu já sabia que ia ser. Este episódio vai ficar também gravado no Spotify e no YouTube. Para, entretanto, depois também deixo lá o teu contacto de Instagram. Não sei se queres deixar aqui mais algum outro contacto em que as pessoas possam entrar em contacto contigo. Tens o Instagram, normalmente tens mais outras formas em que as pessoas entram em contacto contigo ou normalmente basta o Instagram? Em princípio, através do Instagram, toda a gente está aqui, pelo menos está no Instagram, mas para quem não tiver e possa estar a ouvir o podcast, pode entrar através do e-mail, que é eu@josemaria.pt. Mas depois no Instagram, se forem lá, têm todos os meus Também está lá. contactar, os e-books, as coisas que eu já tenho lá, e acho que isso serve muito bem. Quer no Spotify, quer no YouTube, depois eu deixo lá todos os contactos também do José, para depois conseguirem também acompanhar o teu trabalho. Na próxima semana o tema vai ser as emoções e a arte. Vou ter comigo a artista Eduarda Azevedo para estar aqui comigo na segunda-feira às 20h30. Então volto a agradecer muito, 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 José Maria, gostei mesmo muito desta partilha e desta conversa, que o tempo voa, não é? Passámos aqui da meia hora, mas isto às vezes acontece com alguns convidados, não se consegue ficar na meia hora e está tudo bem. Eu costumo dizer, normalmente estabeleço ali a meia hora, porque quem às vezes ouve em diferido, quando às vezes as lives são e os episódios são muito compridos, as pessoas acabam por não ter assim tanta paciência, então assim tento que as coisas fiquem mais curtas, mas às vezes não se consegue ficar na meia hora, é mesmo assim. É normal. Quero Está tudo bem. Está tudo bem. Olha, muito obrigado por me teres convidado. Foi um prazer enorme fazer parte deste podcast e estar à conversa contigo. E sei que vamos estar à conversa muito mais vezes, que eu adoro ouvir partilhar ideias. Tão bom, tão bom. Então vá. Um grande beijinho e aproveito para desejar as boas festas. Obrigado igualmente e obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Beijinhos. Exatamente. Obrigada. Beijinhos, José. Tchau, tchau.